Qual é o caminho da felicidade? Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem apegado ao dinheiro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. No Espiritismo, encontro uma solução racional para os meus problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ele me dá calma, firmeza, confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isto, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Qual o sinal mais característico da imperfeição humana? Pergunta Allan Kardec na questão 895 de O Livro dos Espíritos. O interesse pessoal. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se apegar aos bens deste mundo, menos o homem compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara o futuro de um modo mais elevado. Vou lhes trazer uma história de Hilário Silva, intitulada Um Móvel da Obsessão. Batuíra, generoso vulto do movimento espírita, recebeu em sua casa um enfermo melhorado, um obsidiado em recuperação, homem próspero. Graças a Deus, Batuíra, estou mais forte, já consigo dominar-me e governar os meus próprios impulsos. Venho com mais confiança à nossa prece. Batuíra abraçou-o e lembrou: convém, então, louvar a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, formulando renovação. Sim, meu amigo, acompanharei as suas palavras. Então, colocando as mãos sobre a cabeça do doente sentado, ia dizendo em oração: Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. E o amigo repetia: Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. E prometo, que serei paciente e humilde, que procurarei o caminho do bem, que executarei o trabalho que a tua vontade determinar, que abrirei minha bolsa todos os dias em favor dos necessitados. Mas, nesse ponto, sentindo talvez que o compromisso enunciado era para ele excessivamente pesado, o doente começou a gritar e piorou outra vez. Em célebre discurso de Allan Kardec, pronunciados em Lyon e Bordeaux, em 1860 e 1862, há afirmativas basilares de Allan Kardec. O Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. O que equivale dizer que fora da caridade não há verdadeiro espírita? E a caridade não apenas material, mas em seu sentido mais amplo, que compreende a honestidade, a paciência, o equilíbrio emocional, evitando a maledicência e cultivando a benevolência. Vejamos este texto de Paulo na primeira epístola aos Coríntios. A caridade é branda, não é invejosa, nem temerária, nem precipitada. A caridade não se enche de orgulho, não cuida dos seus interesses. Não se agasta, nem se azeda, não suspeita mal. Quem tem caridade
não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Quem tem caridade, quem pratica a caridade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Solicito-vos inscrever daqui para frente esta divisa em vossas bandeiras, pois ela resume, ao mesmo tempo, a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe. O que Kardec espera de nós, para a nossa caracterização como verdadeiros espíritas, é a nossa transformação. Uma nova era para a humanidade. Em O Livro dos Médiuns, item 350, há a seguinte afirmativa: a transformação da humanidade somente será possível através do aperfeiçoamento dos indivíduos. De que forma? Provando a existência dos espíritos. Que importa crer nos espíritos se isso não nos torna melhores, mais benignos, mais indulgentes, mais humildes e pacientes? De que importa ao avarento ser espírita se ele continua avarento? Ao orgulhoso se conserva-se cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim, todos os homens poderiam acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Aí então surge uma frase basilar da doutrina espírita, que poderia ser utilizada em qualquer parte do mundo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações que, parafraseada, em qualquer parte do mundo, poderíamos dizer: reconhece-se o verdadeiro homem de bem pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. O que é ser cristão? O que é praticar a caridade? De 3 anos para cá, estamos mais tolerantes, mais verdadeiros, mais pacíficos? Vou lhes trazer uma página de André Luiz, que eu li na minha juventude e encontrei agora no livro Opinião Espírita, na psicografia de Valdo Vieira. Examinemos a nós mesmos. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Perguntemos então a nós mesmos: de 3 anos para cá, estou mais calmo, mais afável, mais compreensivo? Tenho o melhor clima de paz dentro de casa? Estou colaborando com mais entusiasmo quando sou convidado ao trabalho em favor do próximo? Trago o evangelho mais vivo em minhas atitudes? Estou com maior disposição para servir voluntariamente? Estou mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Estou usando mais os pronomes nós, nosso e nossa, e menos eu, meu e minha? Os instantes de tristeza e cólera estão mais raros em minha vida? Meus pequenos remorsos diminuíram? E quanto aos desafetos, sumiram meus desafetos e aversões? Como estão meus antigos lapsos de desatenção e negligência? Hoje, auxilio com mais frequência a doutrina espírita, estudo com mais frequência a doutrina espírita, consigo entender melhor
a função da dor do que 3 anos atrás? E quanto às desavenças? Ainda tem alguma secreta ou discreta desavença? Hoje, eu auxilio as pessoas necessitadas com mais abnegação? Tenho orado realmente ou murmuro entre dormindo e acordado algumas palavras decoradas? Como estão meus ideais? Evoluíram? Minha fé, raciocinada, está mais robusta, mais segura? Minha fala está mais indulgente, meus braços mais ativos e minhas mãos mais abençoadas? Estou mais alegre e feliz nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Façamos um balanço de nossos progressos. Melhor examinar a existência de hoje em regime de paz do que examinar amanhã sob o impacto da dor. Que utilidade temos dado ao tempo, à saúde e às oportunidades de fazer o bem? Façamos agora, enquanto é tempo. Há tempo ainda para desfazer enganos facilmente, porque quando passarmos para o lado de lá, será muito mais difícil. André Luiz. O bem e o mal. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Quero lhes trazer agora uma pergunta que fiz a Richard Simonetti muitos anos atrás, quando estávamos gravando um Pinga Fogo. Vou lhes trazer uma verdadeira aula daquilo que nos motiva para fazer o bem. O que nos motiva? O interesse pessoal, o dever de fazer o bem ou a vocação de servir? Acompanhemos esta brilhante palestra, curtinha, mas de muito conteúdo, de Richard Simonetti. Estou iniciando a minha caminhada no Espiritismo. Tenho lido algumas obras muito boas, indicadas por pessoas esclarecidas no Espiritismo. Porém, tem-me pesado a impressão de barganha com os atos de bondade a que sou convidada. Imagino que isso possa se dever à minha pouca instrução, o meu pouco amor e a minha pouca fé. Comente, por favor. Eu diria que a vocação de servir começa no interesse de receber. Em princípio, nós somos mercadores, é verdade. O Espiritismo fala, você tem que praticar caridade, tem que dar plantão no albergue, você tem que atender na creche, você tem que trabalhar para que você possa sarar, para que você possa superar o seu problema, para que você possa ser feliz. Então, eu vou participar, vou fazer alguma coisa, vou dar uma contribuição mensal à obra assistencial, vou trabalhar por interesse, porque me falaram que eu tenho que fazer isso para eu viver bem, senão não vou viver. Então, realmente nós agimos como mercadores. A gente está vendendo um produto, que é a prática do bem, para que nós sejamos felizes. Mas eu começo assim mesmo. Se nós somos movidos pelo egoísmo, o primeiro interesse é o de receber. Agora, começa no interesse de receber, lá no outro extremo, nós vamos cair na vocação de servir. Eu diria que há 3 etapas nesse particular. Num primeiro momento, você trabalha porque você quer receber benefícios. É a primeira etapa. A segunda etapa, você trabalha por consciência de dever. Isso acontece com muitos religiosos. Ele não está pensando em ser premiado, em resolver seu problema, não está pensando em nada, ele está fazendo aquilo porque ele tem consciência de que deve fazer. Ele faz por dever. Eu vejo muita gente assim, no próprio meio espírita, católico, em todos os meios sociais, até onde não há religião, a gente vê pessoas que se sentem compromissadas, sentem que precisam fazer alguma coisa. Isso é uma coisa de dever. Elas já despertaram para isso. Já não estão interessadas em receber benefícios.
E na última etapa é a vocação de servir. Você pega um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Albert Schweitzer, um São Francisco de Assis, um Eurípides Bassanufo, esses espíritos que pontificam no campo da verdade e do bem, eles são naturalmente bons, né? Eles servem por vocação. Não é? Eles não estão pensando em receber benefícios, nem o fazem por consciência de dever. Eu diria que eles o fazem por amor. Eles têm amor pela humanidade. Então, eles se dedicam inteiramente. A dedicação integral pede amor. Quem tem amor, se dedica integralmente. É por aí. Então, não nos preocupemos. Em princípio, é isso mesmo. Eu estou lá trabalhando, me falaram que eu preciso trabalhar para sarar de um problema que me aflige, para botar a ordem na minha família, para acalmar as minhas inquietações. Beleza, comece por aí, você está no bom caminho. Não faz mal o que você está fazendo por interesse. Um dia você vai acabar fazendo por consciência de dever. E lá adiante, acabará fazendo por amor. Quando você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve fazer. E qual é o princípio ético do espírita? Ele foi enunciado nesta frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Vejamos o final da entrevista com Mário Cortella, em que ele cita a primeira epístola de Paulo aos Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem sempre o prático é o certo. Quero citar aqui um que é patrono da cidade de São Paulo, que é o apóstolo Paulo dos cristãos, que lá na primeira carta aos Coríntios diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Aliás, os cristãos dizem que Jesus de Nazaré afirmou, e está lá no livro de Marcos: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. É uma frase fortíssima. Seja você um homem que tem religião ou não, tanto faz, a frase é forte. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é perder a alma? É perder a tua integridade, é perder a tua hombridade, é perder a tua capacidade de ser honesto, transparente, digno. Isto é, perder aquilo que nós não vamos levar, que é exatamente a nossa identidade. Já estamos conscientes de que o caminho da felicidade é fazer o bem e evitar o mal. Mas o que nos motiva para fazer o bem e evitar o mal? Quero lhes trazer um exemplo de bondade. Na verdade, é uma história muito conhecida, que foi depois dramatizada na Tailândia, neste vídeo maravilhoso, emocionante. Trata-se da história de um menino que foi surpreendido roubando um medicamento. Ele iria ser punido se não fosse este exemplo de bondade. Este é o momento em que ele é surpreendido roubando o medicamento. Ele iria ser punido, talvez preso, pelas leis deste local, da Tailândia. E surge o seu salvador. Sua mãe está doente, menino? Ele disse que sim. Então, aquele homem, que não era um homem rico, mas um homem bom, de bom coração, paga o medicamento, dá ao menino um saquinho com yakisoba, aquela sopa vegetariana. O menino pega os medicamentos, pega o yakisoba, olha bem para o seu benfeitor e vai embora. Aquele homem, 30 anos mais tarde, continua sendo um homem caridoso, bom, para que as pessoas à sua volta sintam a sua bondade. Até que um dia, ele tem um mal súbito. É levado para o hospital e lá inicia-se o tratamento. Mas aí vai surgir um problema. Essas pessoas muito simples costumam não ter planos de saúde. E quando chegou a conta, o sumário de custos médicos, era uma importância absurda para as posses daquela família. A menina não sabia o que fazer para tratar do pai. E eis que ela vai conversar com o médico,
pede que ele aguarde um pouco. Ela vai colocar à venda o estabelecimento comercial do pai, vai levantar o dinheiro para pagar as contas do médico e do hospital. Até que, um dia, o pai está bem melhor, está quase são, surge um novo sumário de custos médicos. Zero. Estas despesas foram pagas há 30 anos, com 3 pacotes de analgésicos e com uma sacola de sopa vegetariana. Aquele menino havia se tornado médico. Um médico bom, caridoso, que não se esqueceu do bem que ele havia recebido. E agora chegara o momento de lhe retribuir. Um médico bom, que passou a cuidar dos pobres, dos desvalidos, dos idosos. Doar é a melhor comunicação. Vamos assistir agora a um vídeo um pouco mais alegre. Um vídeo que nos traz vários episódios das pessoas comuns como nós, provando que gentileza gera gentileza.
Afinal, qual é o caminho da felicidade? Você acha complicado fazer o bem para alguém? Lembre-se de que nas pequenas coisas da vida pode começar a nossa semeadura no bem. Vejamos este artigo de Liza Bendel, que foi publicado pelo Reader's Digest. É preciso sair da zona de conforto. Cumprimente um estranho. Visite alguém doente. Telefone a um amigo cumprimentando-o pelo aniversário. Doe roupas usadas. Ajude uma mãe a cuidar do seu filho, a levar compras até o carro. Seja um bom ouvinte para quem que precisa falar. Leve um café fresco ao vigilante noturno. Disponibilize-se a ajudar um casal que acabou de ter um filho. Segure a porta para alguém que vem atrás. Doe sangue. Doe material de artesanato para uma creche. Cate o lixo de um lugar público. Seja voluntário numa obra assistencial. Deixe uma gorjeta generosa para o garçom. Tome conta do filho de alguém. Mande um bilhete de apoio a quem passa por dificuldades. Doe livros a uma escola. Recolha dinheiro com os amigos para uma instituição de caridade. Disponha-se a colaborar com o iniciante na atividade profissional. Ajude a distribuir sopa aos pobres. Telefone ou visite para um idoso que more sozinho. Leve para o escritório uma caixa de biscoitos ou chocolates para os colegas. Escreva uma carta ao supervisor elogiando um funcionário público que trabalha direito. Dê comida a um sem-teto. Dê carona para quem não tem carro. Pequenas atitudes que podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente nas nossas próprias vidas. Qual é o caminho da felicidade? Este é o verdadeiro caminho da felicidade. Se você quer a ajuda de alguém, comece dando algo de si para alguém. Se você precisa da ajuda de alguém, comece por ajudar alguém. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe sempre.